A gente que é brasileiro, desde pequeno, né, a gente se identifica muito com o futebol, né? Por isso que falam que nós brasileiros somos o país do futebol, porque a gente é desde pequeno, a gente já respira futebol, nossos pais, os avós, todo mundo sempre gostou do futebol, né? Muitos foram jogadores, alguns pais de jogadores já foram jogadores, então a gente desde pequeno a gente respira o futebol, né? Por isso que a gente tem essa paixão pelo futebol e desde pequeno a gente pratica, né? Então é isso que nos faz o país do futebol. Sim, meu pai é São Paulino, Ah, é. minha mãe e minhas irmãs são corintianas, né? Oh. Então só meu pai que torcia pro São Paulo. Ah, ali, acho que em São Paulo, qualquer lugar em São Paulo ali, as zonas, né, os bairros, tem sempre mais corintianos, aí não tem dúvida. Eu comecei a jogar bola mesmo com 6 anos, jogava futsal, e o motivo era porque meu pai foi jogador de futebol e meu irmão estava jogando também, né? E meu pai o sonho do meu pai era ter 2 filhos jogadores de futebol, né? Então aí foi quando eu comecei, com 6 anos eu comecei a jogar futsal. E do futsal pro futebol, foi mais ou menos com quantos anos você teve essa mudança? Não, aí foi um ano só depois, né? Aí com 7 anos eu entrei no Corinthians para jogar futsal e jogar futebol de campo, né? Então aí eu fazia as duas coisas. Tinha ali onde eu morava, em São Paulo, tinha um campo que meu pai era treinador desse time do bairro, né? E meu pai era treinador e eu ia todo domingo, às vezes eu jogava, eu treinava durante a semana com meu pai me fazia eu fazer chute com a perna direita, chute com a perna esquerda, então ali perto de casa sempre teve um campo. Ah, era 45, futebol clube. Acho que depois dos 10 anos você começa a entender o que é o futebol, né? E foi a partir dali, né, que aí começou a despertar em mim a vontade de ser jogador de futebol, de dar o melhor para minha família, né? E o Corinthians, eu comecei a acompanhar mais os jogos do Corinthians profissional. Isso foi me motivando, né, a virar um jogador profissional. No Brasil é totalmente diferente, né? No Brasil só tem uma opção, né? Só tem um caminho, né? É você entrar no futebol desde pequeno, né? E seguir aquele caminho, né? Passar pelas categorias de base do clube e se for se destacando você vai subindo, né? É muito difícil você sair de uma faculdade e ir para um clube. No Brasil não tem isso, né? Acho que nunca aconteceu isso. Então o Brasil, nessa parte aí, a gente só se dedica ao futebol. É errado, mas é o que todo jogador dá certo, né? No Brasil é da primeira até a 8ª série, né? Que no Brasil funciona. A maioria dos jogadores não consegue completar, né? Porque prefere se dedicar só ao futebol, né? E larga os estudos, né? Mas eu não, eu terminei a escola. Na verdade, eu não, acho que eu me lembro, eu nunca tive folga assim, porque eu jogava salão em campo, né? Então, eu estudava de segunda a sexta e sábado e domingo eu jogava campo e salão, né? Sábado salão e domingo campo. Então, o que eu me lembro assim, era muito difícil ter folga, né? Das vezes que eu tinha, eu brincava com meus amigos na minha casa, no meu bairro, mas era muito difícil. Eu sempre tinha jogo de sábado e domingo. Foi difícil porque no Brasil tem jogador toda hora, né? Aparece jogadores bons, com qualidade. E no Corinthians, a categoria de base do Corinthians sempre foi muito boa, né? Mas quando apareceu a minha oportunidade, eu aproveitei, né? Eu me dediquei, fiz o que tinha que ser feito, né? Encarei algumas dificuldades, lógico, mas consegui superar. Mas foi difícil. Ali, o Corinthians tem um clube que tem uma categoria de base com muitos jogadores bons. Foi difícil porque no Brasil tem jogador toda hora, né? Aparece jogadores bons, com qualidade. E no Corinthians, a categoria de base do Corinthians sempre foi muito boa, né? Mas quando apareceu a minha oportunidade, eu aproveitei, né? Eu me dediquei, fiz o que tinha que ser feito, né? Encarei algumas dificuldades, lógico, mas consegui superar. Mas foi difícil. Ali, o Corinthians tem um clube que tem uma categoria de base com muitos jogadores bons. Na minha época, só 3. Só eu, o Eduardo Ratinho e o Newton
Newton jogou no Vissel Kobe aqui. Olha, agora no Bahia. Bahia. Ah, é. Mais ou menos foi de que tanto pra sair só 3? Ah, tem... Ó, da época que desde quando eu comecei no Corinthians, passaram muitos jogadores, né, ali. Botar aí centenas de jogadores, né, que passaram e só 3 na mesma idade conseguiram. Então é uma disputa muito grande, mas que são poucos que conseguem manter o foco, né. Porque eu acredito que no Brasil, eles já ensinam o jogador de futebol já levar o futebol a sério, né? A ter o futebol realmente como uma profissão. Não só quando chegar no profissional, é desde a categoria de base, né? Eles dão dinheiro, o jogador na categoria de base no Brasil recebe um salário mínimo ou qualquer dinheiro assim, então eles já tratam o jogador de base já como um profissional, né? De levar o futebol a sério. A maioria dos jogadores que chegam em seleção brasileira, que são... todo mundo teve uma base boa, né? Uma base em um clube bom, né? Tiveram tudo do bom e do melhor desde a base dos seus clubes e aí consegue dar continuidade até chegar no profissional. Para quando chegar no profissional você saber pelo menos os fundamentos principais, né? E a referência de, tipo, como um profissional, você se refere à alimentação, treinos, agir como profissional, você se refere a isso? Exatamente, eles dão tudo isso, né? Alimentação, horário de treino, né? A carga de trabalho. Às vezes muitos pais reclamam que é elevado pela idade, mas eles já querem fazer tudo parecido com um profissional, né? Então eles têm uma rotina bem próxima lá do profissional. O jogador, no nosso país, é como se fosse um prêmio, né? A coroação de um trabalho que você está fazendo no teu clube. E isso pra gente é satisfatório, né? É o sonho de todo jogador de futebol brasileiro chegar à seleção brasileira, porque são muitos jogadores, né? Então você, entre tantos, você ser escolhido, pra gente é um prêmio você servir a seleção brasileira. Primeiro foi a realização de um sonho, né? Era o meu sonho de vestir a camiseta que Romário vestiu, Ronaldo vestiu, Zico vestiu, tantos jogadores conhecidos mundialmente, Pelé, e eu estava ali vestindo também, né? Então é emocionante, não tem como explicar, mas é como se você estivesse realizando um sonho. Eu tenho alguns jogadores, amigos meus que jogaram aqui, né? Que ainda jogam aqui. A gente ouve falar do campeonato japonês pelo mundo aí, né? Eu tinha uma impressão, né, de ser um futebol rápido, um futebol de muita correria, né? E que eu achava que o nível não era tão alto. Mas quando eu cheguei aqui é totalmente diferente, né? O nível é alto, os jogadores são bons, muitos jogadores de qualidade. Eu me surpreendi pro lado positivo. Agora existem alguns pontos, né, de diferença, né? Eu acho que o brasileiro tem essa... Acho que o brasileiro coloca mais o coração, né? Mais a emoção a cada jogo, a cada bola disputada. Eu acho que o brasileiro tem mais vontade, né? O japonês tem uma coisa de bom que é que todo jogador tem o mesmo nível, né? São a mesma qualidade, isso é muito bom. No Brasil tem jogadores que são muito bons e tem jogadores que não são tão bons. Aqui eu acredito que aqui todo mundo tem o mesmo nível, né? Eu acho que a marcação, assim, eu acredito que eles são muito técnicos para roubar a bola, né? Eu acho que não só o nosso time, mas todos os times eu vejo que no jogo mesmo saem poucas faltas. Isso é bom, né? Ser um pouco mais competitivo, vamos botar assim. Que eu acho que vai crescer muito, né? Até mesmo a seleção japonesa. Mas fora isso, o japonês a J-League tem tudo para ser um dos grandes campeonatos. Tem jogadores bons, jogadores de qualidade, batem bem na bola, usa a perna direita, usa a perna esquerda. São rápidos, então tem tudo. Uma coisa que eu tenho aprendido bastante e estou gostando são movimentações, né? O japonês ele tem assim, uma movimentação muito eficaz, muito boa, né?
eles são bem objetivos na movimentação. No Brasil a gente prioriza muito o jogo com a bola no pé e a movimentação é natural, mas aqui você tem que fazer com eficiência, com velocidade. Isso eu posso levar isso para mim, assim, como aprendizado, porque eu tenho me sentido bem. Que nem eu falei, tem que ter mais competitividade, né? E eu acho que tentar fazer algo diferente, né? Improvisar algumas coisas, não ser tão previsível, né? Por mais que eles façam as mesmas coisas, mas fazem com muita qualidade. Mas às vezes é você tirar algo diferente de você, fazer jogada diferente, de repente um drible, alguma coisa que vai chamar a atenção do mundo, né? Então acho que isso que se mudar um pouquinho, acho que vai diferenciar. Eu queria sempre agradecer o carinho de todos os torcedores e dizer que eles continuem acreditando, continuem nos apoiando, que tenho certeza que a gente vai dar nosso sangue, correr, tentar fazer o melhor para poder dar alegria para vocês, que nunca desistam da gente, que a gente vai tentar reverter essa situação. Obrigado. Muito obrigado. De nada.